E aí pessoal, o Trader aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. E nesse vídeo a gente vai estar falando aqui sobre Big Figure Numbers. A gente vai estar dando continuidade à nossa sériezinha de vídeos, onde eu estou mostrando para vocês o timing, né? Tanto long term, ou seja, os times maiores, as nossas tendências macro, até a gente chegar lá nos nossos candles diários, né? Para poder pegar a máxima e mínima diária e tal. Ok, então, se você estiver curtindo essa série, cara, não esquece de comentar aí o que você quer ver. Se tem algum conceito em específico que você quer que eu aborde aqui, que você acha interessante acrescentar. E tudo mais, tá bom? Enfim, não me enrolar muito. Vamos lá. A gente então, vamos falar sobre os Big Figure Numbers. Beleza? Que é justamente aqui no eixo do preço. A gente pode identificar os números redondos, entre aspas, né? Muita gente chama assim. Que servem, vou botar server aqui, que servem como um refinamento de PG-Array, ok? E eles normalmente são utilizados como níveis-chave, né? Então, níveis assim, para a gente operar em direção ou operar longe deles, né? Como um PG-Array mesmo comum. Mas aqui o nosso foco no timing, ele vai ser justamente no rompimento desses pontos, ou então na rejeição desses pontos. Principalmente na rejeição desses pontos, vocês vão ver. A gente utilizando muito a rejeição desses pontos para poder pegar o timing. Beleza? É mais fácil eu só mostrar para vocês do que eu ficar, né, falando aqui na tela branca, né? Então aqui eu tô com um exemplo do gráfico do USD. 6E, uma exclamação. Gráfico diário. E como é que isso vai ajudar a gente? Você pode se perguntar, né? Pô, Couto, como assim? Como é que esse Big Figure aí, ele vai me ajudar a fazer Long Term Perspective? Porque uma coisa parece não ter nada a ver com a outra, né? Níveis de preço ali. Enfim. Olha, o que eu falei? Sobre o rompimento e sobre a rejeição desses níveis, né? Principalmente sobre a rejeição desses níveis. Então, olha só esse nível aqui em cima. Como é que a gente pode utilizar isso, né? Para dar um bias assim pra gente? Bom, utilizando níveis mais distantes. Então, a gente pode utilizar eles como nível de suporte e resistência mesmo. Com níveis mais distantes. Então, por exemplo, esse nível aqui de cima, do 19.500, tá vendo? Você pode ver que o preço já veio aqui uma vez, assim, o 19.500. E ele foi totalmente derretido lá para baixo. Para onde? Para o 1.15000. Então, para o 15.000. Tá? Então, aqui no 19, ó, a gente teve esse outro nível também. Que aqui atrás ele foi utilizado como resistência e jogou pra caramba o preço para baixo. Aqui na frente ele tá fazendo a mesma coisa. Vindo no 19.500 e rejeitando no 19. Então, a gente pode esperar justamente que ele vai voltar para onde? Para cá, pro 15. Porque ele já fez isso uma vez aqui atrás, tá vendo? E aqui em cima a gente ainda deixou uma SMT. Deixamos por um AMD, né? Uma acumulação, manipulação. E uma fase de distribuição aqui na frente. Então, juntando já com alguns conceitos aqui, que a gente conhece já do ICT, né? Perceba como que ele dá um timing pra gente. Bom, como eu tô bearish no USD, eu quero vender esse USD. A partir de qual período de tempo, né? A partir de qual tempo ali, qual momento que eu posso vender esse USD. Isso aqui é bem semelhante com o Premium Discount. Por quê? A gente utiliza isso aqui como um PG Array, né? Então ele vai de um para o outro. Ou ele rompe um, né, e vai embora para o outro. Certo? Então, como a gente utiliza isso aqui muito como PG Array, vai ser a mesma lógica, basicamente, Premium Discount, né? Quando a gente começar a ver ele rejeitando, por exemplo, aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, é muito bom, ó. Tá vendo essa região do 18.000 aqui? Mas já foi utilizado outros momentos aqui atrás, olha só. E você percebe como que o preço, ele rompe aqui para baixo. Pô, Couto, como que eu vou saber, né, qual que é o momento de eu começar a olhar para baixo aqui? Lembrando que quando a gente está olhando aqui na Long Term Perspective, na Intermediate Term Perspective, cara, o mercado ele não vai se movimentar direto pro nosso alvo, ele não vai ir direto assim como uma faca caindo, né, vai sair cortando tudo, derretendo tudo. Ele não faz isso. Ele tem candles de alta, ele tem suas retrações, ele faz suas rejeições embaixo e em cima. Ok? Então, não esperem que o preço vai cair direto. Então, o que a gente pode fazer, cara? É começar a olhar para as rejeições em cima.
Então, quando a gente estava bullish aqui atrás, ó, quando eu rejeitava aqui embaixo, eu pensava em comprar. Quando eu começava a rejeitar aqui embaixo, eu começava a pensar em comprar. Quando eu rejeitava aqui embaixo, eu pensava em comprar. Pensava em comprar aqui, ó. Quando eu rejeitava aqui, eu pensava em comprar novamente. Entendeu? Agora que eu tô bullish, o meu timing ele vai ser invertido. Então isso aqui não é uma coisa que eu vou utilizar sozinho, né? Óbvio que não. Então imagina que eu já quero ver esse preço voltando aqui pro 15. Eu posso observar como que ele vai reagir aqui no 18, por exemplo. Inclusive aqui a gente tem esse order block, tá vendo? Né? Que é o nosso change state of delivery. Joga isso aqui pra frente. Com essa fair value gap aqui. Então olha só, é como se fosse um PG Array, né? Ele tá junto do PG Array, servindo como um refinamento do PG Array. Se eu botar um premium discount aqui desse range, isso aqui vai ser uma região de premium, que ele vai vir nesses premium arrays aqui, para poder começar a cair. E justamente a rejeição nesse nível aqui me dá o timing que eu posso começar a vender. Então, quando ele forma esse topo aqui, no 18 mil, e ele começa a rejeitar aqui para baixo, eu tenho o timing de que eu posso começar a pensar em vendas. Isso significa que o preço vai sair caindo, despencando, diretão assim, sinistro? Não. Por quê? Aqui a gente teve uma coisa bem específica que a gente vai ver mais pra frente, lá no Intermediate Term Perspective, bem nesse ponto aqui, tá? A gente teve uma coisa bem específica acontecendo que impediu o preço de cair aqui nessa semana. Então ele colocou essa máxima, segurou essa máxima, porém ele não saiu derretendo aqui direto. Você viu que ele ficou meio relutante aqui, né? Até aqui na frente, que aí sim ele começou a ir. Isso aqui tem uma explicação, então é outra coisa de timing, só que aqui é uma máxima semanal, né? Então entra lá no Intermediate Term Perspective, não faz parte do Long Term Perspective. No Long Term Perspective a gente vai olhar bem binário, né? A gente vai olhar, pô, tá rejeitando aqui, então ele possivelmente vai pro próximo nível. O próximo nível que a gente tem aqui é esse aqui, ó, do 17, tá vendo? Então o próximo timing que eu posso ter aqui é justamente ele romper esse nível 17. Ao romper esse nível 17, eu posso ter o bias de que ele vai vir para cá pro 15. Eu posso ter o timing de que ele possivelmente vai fazer uma expansão em direção a essa mínima. Depois ele volta aqui para cima. E olha só, eu vou ficar monitorando ele, viu, nesses níveis. Olha só como ele rejeita aqui para colocar essa swing high, colocar essa máxima aqui no 17.500, tá vendo? Justamente se eu puxar uma região de premium discount aqui, novamente você vai ver que isso aqui vai estar numa região de premium. Se eu puxar um breaker block aqui desse candle, você vai ver que ele vai vir nesse breaker. Então ele vai utilizar isso aqui justamente como pizza array para poder voltar a cair novamente. E a partir do momento que ele rejeita esse nível e ele começa a operar abaixo desse nível, eu tenho, né, uma indicação de que a partir daqui para frente esse preço ele vai começar a vir para níveis mais abaixo. Qual o próximo nível mais abaixo eu tenho aqui que é extremamente interessante? É esse aqui do 1.15. Por quê? A gente tem um alvo aqui nessa mínima, né? Lembra lá do DXY? A gente viu na nossa última aula, né? O DXY estava com o alvo na máxima, lá em cima, por causa da seasonal tendencies e tal. A gente tem alvo aqui. Então, do mesmo jeito, a gente tem alvo aqui nesse 15. Então, tanto a tendência sazonal, quanto a questão da quarterly shift, quanto o preço aqui, Big Figure Numbers, está apontando para o preço descer aqui. Então, cada um dando o seu timing, né? Seasonal tendencies deu o timing bearish aqui, beleza? O quarterly shift deu o timing bearish aqui na abertura do quarter, né? Quando ele colocou essa máxima e começou a cair. E a gente está utilizando os Big Figure Numbers aqui para poder refinar o nosso PG Arrays e os nossos níveis de premium discount, onde a gente quer ver esse timing bearish começando. Então aqui é um exemplo de um timing bearish. Aqui, olha só, olha isso aqui, muito lindo, né? Ele voltando até a região da underblock aqui, nitidamente, colocando esse topo. Aqui a gente teve outra coisa bem interessante da Intermediate Term Timing também, né? Intermediate Term Perspective, que é questão de semana também, de weekly, né? Então eu não vou comentar aqui agora, não cabe. Mas justamente ele coloca essa máxima aqui, tá vendo? Demora um pouquinho, justamente com essa coisa que eu falei, né? Na questão weekly. Mas ele vai, ó, até a região do 17 aí. Que já foi utilizado anteriormente. Inclusive aqui nesse paviozinho ela rejeitou aqui no 17. Aqui atrás rejeitou várias vezes, tá vendo? E agora ela está sendo utilizada como uma região bearish para o preço começar a descer até essa região aqui de baixo. Então,
A partir do momento que ele começou a rejeitar aqui, ó, para esse próximo candle aqui e para os próximos candles, pro próximo mês inteiro, eu posso antecipar que ele vai vir até aqui embaixo. Perfeito, pessoal? Então, foi isso aqui pro euro. Eu vou mostrar para vocês mais um exemplo aqui agora no Nasdaq. A questão do Nasdaq aqui é que é aquele ativo que faz máxima histórica, né? Então a gente toma muito cuidado quando a gente está falando de long term perspective, porque a long term perspective dele é sempre para cima, né? Mas vamos lá, a gente tem então aqui essa região aqui, ó, 24, tá vendo? Tá bem aqui na direitinha, é 24. A gente veio e rejeitou ela uma vez, duas, três. Ah, cool, eu tô com um bias bullish. Cara, bias bullish pro índice faz todo sentido, né? Então o que eu quero ver? Eu quero ver ele começar a rejeitar então essas regiões aqui do 24, por exemplo. Então ele vem aqui embaixo, faz o sweep aqui. Tá vendo? Se eu botar um premium discount aqui, eu vou ver que ele vai fazer esse sweep na região discount. E aí ele vai colocar esse order block aqui, ele vai fazer esse que você vê aqui em cima, que é exatamente no preço que é 24, onde ele já tinha rejeitado para baixo. Só que agora ele está rejeitando para cima. Então olha só, interessante, né? Ele vem aqui, bota esse paviozinho de rejeição e começa a subir. A partir daqui eu vou ter o quê? Esse timing de que ele já colocou essa reversão e que agora ele pode começar a andar para outros níveis. Entendeu? Então eu estou utilizando isso aqui como PGRE exatamente. Aí ele chega aqui, ó, no 24.500 agora, tá vendo? Arrisca colocar a máximazinha aqui, mas ele vem, ou passa para view, fair value gap de alta aqui. Ó, começa a subir novamente, então ele rejeita a partir daqui. Eu posso esperar que ele vai para onde? Lá para o 26 mil. Então, quando eu estou olhando aqui na perspectiva de longo prazo, tudo bem ele fazer essa movimentação de baixa aqui, tá? Tudo bem ele fazer essa consolidação, porque eu estou olhando justamente para o longo prazo. Eu estou olhando por um trimestre inteiro, por um mês inteiro. Beleza? Aqui ele abriu um trimestre, ó, e essa aqui foi ele colocando a mínima desse trimestre, para depois começar a expandir novamente. Então, olha só como é importante você ter a long term perspective. Muita gente vai olhar essa rejeição aqui e vai começar a vender aqui o que está errado. Porque olha só como ele está rejeitando o 24.500 aqui. Olha como ele está demonstrando para a gente essa força de alta. Se a gente bota um premium discount aqui, como ele vem na região de discount, começa a subir, certo? Olha só quantas vezes ele bate e rejeita essa região do 24.500. Que é mais relevante do que essa região aqui em cima, porque o nosso bias é bullish, certo? Então ele tem esse topo aqui, né, que foi rompido. Se a gente projeta esse topo para frente, aqui ele pôs esse gap dentro desse topo, né, jogando esse preço para cima. Então aqui é alvo pra gente. E onde mais a gente tem alvo? Lá no 26, ó, no 26 mil, outro nível, aí cheio, tá vendo? Onde o preço ele vem aqui. E aí ele rompe esse 25.500, abaixando que ele rompe esse 25.500, ó, bota essa rejeição aqui, ó, cria esse order block, né? E rejeita aqui, ou então só esse paviozinho aqui, já é suficiente. E fecha aqui em cima pra gente poder antecipar que ele vai lá pra cima. Então tá vendo, desde aqui de trás a gente estava antecipando que ele ia subindo e tal, e a gente só foi acompanhando, né? Pra poder fazer a filtragem, basicamente, dos nossos speed arrays aqui, nosso premium discount, para poder o preço chegar lá no 26 mil. Então, ele sempre anda assim, entre esses números cheios, tá vendo? Agora aqui em cima no 26, ele tá meio que deixando rejeição, meio que pá, né? Fair value gap, enfim. A gente tem que ver aqui se ele vai realmente rejeitar isso aqui, e a gente vai começar a olhar lá pro 26.500 e tal, ou se ele vai começar a descer, para quê? Para vir buscar a região mais discount, que a gente vai pegar dessa mínima até esse topo. Ele voltar até a região discount. Aí a gente vai olhar aqui, tem a região do 25.500 aqui, a gente ficar de olho, né? Opa, essa aqui não é a região do 25.500, né? Eu falei errado, é a região do 25 em si. O 25.500 está aqui pelo meio, né? Então eu falei meio torto aqui esse tempo todo, né? É a região do 25.500, não, é a região do 25 só. Tá aqui na esquerda, né? 25. É, foi um errinho meu aí. Bobinho, tá? Então fica aí a correção. Aqui o 25, né? O nível de 25 aqui, é o nível cheio. Então ele foi do 24 para o 25 para o 26. O 25.500 está aqui pelo meio, que é uma outra região interessante para a gente ficar monitorando agora, né? Porque ela vai estar meio que perto do equilíbrio desse range aqui, certo? Então, dá para utilizar dessa maneira também. E claro, com todas as outras coisas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que tenha sido
útil as informações que eu passei até aqui. E até o nosso próximo vídeo.